duas conferências. E aí os números, eu falei para vocês a semana passada que os números não estavam muito bons, e de repente essa semana os números melhoraram, graças a Deus. Então a gente viu que o pessoal realmente começou a trabalhar agora. E isso me deixou muito feliz, viu, gente? Porque se a gente fala assim, ai meu Deus, o que está acontecendo? Se alguém fala que não ficou em algum momento quase que preocupado, é mentira. A gente não gosta de ver os números caindo, mesmo sabendo que na virada do ano é normal isso. A última semana de dezembro, a primeira semana de janeiro, gente, desde que eu trabalho com marketing, já faz 16 anos que eu vejo isso. Às vezes tem pessoas que falam, não, na nossa empresa não. Aí a gente tem que rir, porque é normal, os números realmente caem. E da MyTravel no final do ano caíram, na primeira semana também não foram bons, mas essa semana, graças a Deus, voltamos ao nosso ritmo, mas não é nada perto daquilo que nós vamos fazer. Então, esse ano, gente, vai ser show de bola, tá bom? Eu falei a semana passada um pouquinho a respeito de ética, e eu vou falar uma coisa para vocês, acho que foi a semana que eu mais recebi e-mail. O que a gente sabe é que, às vezes, por exemplo, hoje, que tem 110 pessoas na sala, na verdade, acaba tendo mais pessoas, porque muitas pessoas ligam o computador e fica, às vezes, um grupo de 4, 5 pessoas, às vezes 2, então sempre tem mais do que aquele número registrado aqui. E a gente sabe também que muitas pessoas gravam esse treinamento e depois passa para a equipe. Aliás, parabéns para aqueles que fazem isso, tá bom? Eu fico lisonjeado, porque se passou para a equipe é porque gostou. E esse é o nosso papel, realmente, de alguma forma, contribuir. Ok, gente? Porém, de todas as conferências que eu fiz, essa foi a que nós recebemos mais e-mail. O pessoal realmente parece que gostou bastante quando a gente fala sobre ética, porque o que a gente tem visto por aí, infelizmente, não é a regra. Infelizmente, tem muitas pessoas que, para falar do marketing deles, precisa inventar mentiras de outros. E por esse outros entendam o nosso. É impressionante. As pessoas às vezes falam assim, eu vou aqui mostrar um produto. Aí você fala, qual produto? Bom, na verdade não tem produto. Eu vou te mostrar uma forma de ganhar dinheiro. Porque a MyTravel, ele fica falando da gente. É impressionante isso, tá bom? Renato Russo, numa música, ele fala o seguinte, tem pessoas que falam demais porque não tem nada a dizer. Então, gente, olha só, vamos falar da nossa empresa, essa empresa que, graças a Deus, está voltando para os números e não é nada perto daquilo que nós vamos fazer. Esse ano vai ser maravilhoso. Pode escrever isso, tá bom, gente? Pode escrever que realmente vai ter muita coisa boa. Amanhã nós teremos uma conferência com o nosso diretor. Quando eu falo nós, são os diretores, tá bom, gente? Teremos uma conferência com o nosso diretor internacional, que ele vai falar um pouquinho sobre a estratégia para 2013. Toda vez que o Jean chama os diretores aqui do Brasil para conversar, porque tem alguma coisa boa. O Jean às vezes fica quietinho e tem gente que fala assim, meu Jesus, o que ele está fazendo? Por que o Jean não aparece? Está todo mundo mentindo, não sei o quê. Mas, na verdade, o que ele está fazendo é traçando a estratégia, porque quando ele aparece tem coisa boa, gente. Então, eu já estou animado por aquilo que vai acontecer amanhã. No livro do Antoine de Saint-Exupéry, no livro que chama O Pequeno Príncipe, uma hora ele fala assim, se você fala que vai chegar às 3, eu já fico feliz a meio-dia, porque eu sei que você vai chegar. E aqui é a mesma coisa, se o Jean falou que amanhã nós teremos reunião, conferência, online, é porque eu tenho certeza que terá coisas boas. Então, preparem-se, tá bom, gente? Tem lá empresas na Bolívia, a Petrobras tem várias subsidiárias ali, e de repente mudou o governo da Bolívia, foi lá o Evo Morales e privatizou. A Petrobras virou dele, de uma hora para outra, gente. Então, assim, isso é uma ameaça. São coisas que são inerentes à nossa vontade, tá bom? Então, fique tranquilo que não é assim, ai, Jesus, a MyTravel está sendo ameaçada.
Para vocês terem ideia, na faculdade nós fizemos análise SWOT do McDonald's, do Banco do Brasil. Todas as empresas têm ameaça, porque isso é do macroambiente, tá bom, gente? Mas eu vou falar disso melhor já já. Primeira coisa, para a gente bater um papo muito legal e falar sobre esse tema de como transformar a ameaça em oportunidade, eu vou dizer uma coisa para vocês, gente. Tenham foco na My Travel Cash. Lembra, foco é força. A distração destrói. Você tem que estar focado nessa empresa. Você não precisa desviar os seus olhos para a esquerda nem para a direita, não precisa ficar vendo outras empresas. Saiba, gente, no ambiente que nós estamos inseridos, no segmento de marketing multinível, é importantíssimo que nós tenhamos concorrência, saiba disso. A concorrência é sadia. É importante que tenha, porque isso faz com que a gente se mexa também. Na My Travel Cash, se a gente pegar a história da My Travel Cash, nós já tivemos aí, gente, várias concorrências. Nós tivemos de concorrência que estava um produto similar, teve concorrência de que não tem produto, teve concorrência que era só de dinheiro. Nós estamos hoje com uma concorrência e amanhã vai ser outra. O que nós temos que fazer, gente, nós aqui, e eu falo aqui vocês, os profissionais de marketing mesmo, é entender que é nesse momento que a gente tem que proporcionar um crescimento profissional. Você tem que aprender com essas coisas que estão acontecendo, criar anticorpos e saiba o seguinte, amanhã vai ter outra empresa, tá bom, gente? Isso é normal. Porém, eu vou falar hoje só da My Travel, ok? Mas eu vou falar de algumas empresas que eu admiro. Eu vou dar um exemplo para vocês. A gente nunca viu, e acredito que nunca vamos ver, a Monavi, por exemplo, usar uma videoconferência ou colocar no site dela para falar mal de outra empresa. A gente não vê a Amway fazendo isso. A gente não vê a Forever Living fazendo isso. Não vemos a Herbalife fazendo isso. Eles estão correndo no circuito deles, gente. Eles estão focados na empresa deles. Eles não vão usar o espaço precioso, que é o espaço deles, para falar com distribuidores deles, para ficar falando mal de outra empresa. Então, nós temos que aprender com esses caras que são bons, gente. Vamos fazer o seguinte, vocês aqui que são os profissionais do marketing mesmo, lembra, gente? Eu sou funcionário da empresa, ok? Mas vocês que desenvolvem o marketing, que põem dinheiro nessa empresa, foque no seu grupo. Você tem que estar focado, assim, o que eu posso fazer para melhorar a vida dessas pessoas, como que a gente pode trabalhar. Vamos focar na empresa. A My Travel Cash tem coisas maravilhosas. Só o produto já é uma bênção. Eu estava segunda-feira aqui com o grupo do nosso líder Mário Belo, aqui na Zona Leste de São Paulo, gente, e assim, a gente pode ficar muito tempo falando só do produto, que só o produto já chama a atenção das pessoas. Quando a gente chega e fala assim, olha só, e ainda com esse produto, que é um sonho da maioria das pessoas, esse produto aqui, sendo para ganhar dinheiro. E as pessoas falam, sério? E aí, gente, as pessoas se empolgam com isso. Nós não estamos falando só de grana, estamos falando do nosso produto. Então, gente, vamos ficar focados na My Travel Cash, ok? Nós lançamos o Jean-Marc na conferência do ano passado, ele falou o seguinte, quem copia o passado nunca terá futuro. Então tem muita gente hoje plantando milho, mas sabe, gente, o francês já está vindo com o bolo de fubá, tá bom? Vamos ficar tranquilo que essa empresa é suficiente para que a gente fique focado nela e realizar todos os nossos sonhos. Eu estava lendo hoje um release da Harvard Business School e eles mostraram o seguinte, gente, que fizeram uma pesquisa, se os caras ganhassem na Mega da Virada, o que ia acontecer? Tá? A Harvard Business Review do Brasil, tá bom, gente? O que ia acontecer? A maioria das pessoas colocaram viajar em primeiro lugar. Detonando, viu, gente? O Japão também está num momento mágico. Eu recebi aí um e-mail do nosso líder Paulo falando a respeito dos números. Gente, às vezes a gente fica focado somente nos números da gente que está acontecendo aqui e esquece do global. Olha quantas 7 bilhões de pessoas tem nesse planeta.
E a gente fica preocupado porque uma empresa cadastrou o Chico Pinheiro de lá da esquina. Pessoal, nós vamos detonar, tá bom? Estamos na melhor empresa do mundo, ok? Vamos trabalhar agora. Vamos falar sobre essa análise SWOT. SWOT é um termo em inglês. Se tem alguém na sala aqui que fez faculdade de administração, não tem jeito, teve que estudar isso. Você tem que estudar, você tem que saber quais são as forças. Lembra que isso é do ambiente interno. Quais são as fraquezas, quais são as oportunidades e quais são as ameaças. Vamos falar um pouquinho disso, tá bom, gente? Nós não vamos fazer uma análise SWOT da My Travel and Cash empresa. Vamos aproveitar esse momento aqui para fazer uma análise SWOT da sua My Travel and Cash. Vamos pensar um pouquinho nisso? Vamos ver aqui, gente, o que tem na sua My Travel. Pense você como um líder. De repente tem pessoas que falam assim, mas Wagner, eu sou uma estrela. Eu ainda não tenho um grupo. Melhor ainda, vamos começar do jeito certo então, gente, tá bom? Vamos detonar. Agora você tem uma, duas, três pessoas, começa a pensar em você como empresário. Lembra, gente, nessa sala aqui que nós estamos conversando, eu sou funcionário, vocês não, vocês são empresários. Vocês investiram numa franquia. Vocês investiram, compraram um pacote, compraram aí o back-office, você tem todo aí, não preciso ficar falando disso, tá bom? Mas para que vocês façam o salário de vocês. Isso é muito legal. Mas para que isso aconteça com excelência, é importante que você faça uma análise da sua My Travel and Cash. Ok, gente? É natural a gente ficar falando assim, mas meu upline, mas o meu líder, mais o meu presidente. Nesse momento, vamos não olhar para isso. Ok? Olha para a sua My Travel and Cash. Pensando em você como um empresário mesmo, gente, você que tem um grupo, você que é líder, você vai fazer uma apresentação, e mais uma vez falando, não importa se nesse momento você está fazendo ou não, tá bom? Você vai fazer uma apresentação, qual que é o seu ponto forte? Você como um líder de grupo, por que é? Vamos imaginar que hoje eu não sou mais funcionário da My Travel and Cash, eu quero desenvolver o marketing, por que eu entraria com você? Ok? Essa é uma pergunta que você tem que fazer, mas não aquela pergunta para si igual aqueles vendedores que mentiam, igual de outras empresas, tá bom? Falando a verdade, Wagner, olha, a força que eu tenho aqui, eu dou um suporte real time para as pessoas, eu estou 100% à disposição, eu conheço esse produto, eu realmente ajudo, eu realmente desenvolvo o marketing, eu ensino as pessoas a fazerem uma boa lista, eu não deixo as pessoas convidarem sozinha, eu estou ao lado dessa pessoa full time, eu leio X livros por semana, seja lá qual for. Mas pensa, qual é a sua maior força como um profissional de network? O que é aquilo que você tem de diferencial? Se de repente você fica pensando assim, fala, olha, Wagner, eu não penso em nada nesse momento, mesmo assim, você deu o primeiro passo. No meu primeiro livro, que chama Quem Você Pensa Que É, a gente colocou um negócio num capítulo que chama IDA. IDA quer dizer identificar, decidir e agir. Se nesse momento você fala assim, caramba, eu não vejo nenhum diferencial aqui, eu como um profissional de marketing, você deu o primeiro passo, você identificou uma necessidade. Agora você tem que tomar uma decisão e entrar em ação, tá bom? Mas o importante nesse momento, eu quero que você pense, quais são os seus pontos fortes? Qual é a sua maior força? O que é aquilo que seu grupo fica totalmente orgulhoso de ter você como líder? Ok, gente? Independente do seu upline ou do seu presidente. Nesse momento... Só eu vou fechar o chat aqui, tá bom? Vamos lá, para ficar mais fácil. Pronto, fechei. Nesse momento, qual é a sua maior força? O que é que você tem de realmente bom? Qual é o seu diferencial? Lembra, a pergunta que eu fiz é a seguinte, se eu não estou mais como funcionário da My Travel, agora quero desenvolver o marketing, por que é que eu tenho que entrar com você? Essa é uma pergunta, tá bom, gente? Comece a pensar um pouquinho nisso. Sua força. Quando você identifica a sua força, a gente sabe, é importante que você valorize isso que você tem de bom. Vou dar um exemplo. É complicado quando a gente vai num restaurante, não estou falando de rodízio, tá bom, gente? A gente vai num restaurante e nesse restaurante ele tem ali cozinha japonesa e cozinha italiana. É muito raro a gente ver isso. Lembra que nós estamos falando de rodízio. É muito raro a gente ver isso. Por quê? Porque é difícil ser bom em cozinha japonesa e cozinha italiana ao mesmo tempo. Se de repente o cara fala, vou fazer uma coisa diferente e descobre que as pessoas vão mais naquele restaurante por causa da cozinha japonesa, ele não tem que tentar melhorar a italiana. Ele tem que aí focar na cozinha japonesa. E se for o caso, até desencana da italiana. Lembra? Valorize os seus pontos fortes. Eu falei, acho que na última conferência do ano passado, assim, se nós tivermos um problema de coração, você sabe que você está com um problema no coração, a gente vai a um bom cardiologista.
Nós não vamos num excelente clínico geral, porque o mundo carece de especialistas. Eu, quando descobri isso, gente, foi aí que eu tomei a decisão de não fazer marketing, porque eu sabia que eu não ia conseguir fazer marketing de rede e dar palestra ao mesmo tempo. Não dá para fazer duas coisas ao mesmo tempo, tá bom, gente? É impossível. Pense nas suas forças. Que é aquilo que você fala assim, olha, minha maior força é que eu dou um suporte real para os meus downlines. Eu realmente profissionalizo, cara. Eu não cadastro uma pessoa e deixo ele se virar sozinho. Eu tenho um compromisso para com essa pessoa. Glória a Deus, continua fazendo isso. Tudo bem, gente? Então lembra, pense na sua força. Depois, está na hora da gente assumir quais são as nossas fraquezas. Que é aquilo que a gente não é bom. E aí vai vir uma coisa aqui importantíssima, tá bom, gente? Vou falar já já. Pense naquilo que você sabe que você não é bom. Nessa hora, gente, é de extrema importância que entre em ação a humildade. Imagine um cara, gente, que não é bom dando palestra. A primeira coisa que ele tem que fazer, gente, é reconhecer que não é bom dando palestra. Se tem um cara que não é bom de site, ele tem que reconhecer, eu não sou bom no site, de fazer site. Se algumas pessoas que não são boas de convidar, tem que reconhecer, não sou boa no convite. Eu sei que uma tendência natural, ou qualquer escola de administração, diria assim para a gente, então vai lá e aprenda. Claro, a lição de casa a gente tem que saber. O beabá a gente tem que saber, mas você não precisa ser um especialista em tudo. Voltando a falar do palco, por exemplo, gente, se de repente alguém reconhece assim, eu não gosto de palco, eu não sou bom no palco, tá bom? Eu percebo que as pessoas não se empolgam tanto no palco, delegue. Isso é sinônimo de inteligência, pessoal. Você tem que estar focado naquilo que você é bom. Às vezes você é bom ali olhando no olho da pessoa, dando um abraço, falando, senta aqui, meu irmão, vamos detonar, vamos fazer junto. Às vezes você é bom no convite, você é bom dando suporte, você é bom na parte matemática, lógica, seja lá o que for. Mas é muito perigoso quando uma pessoa quer fazer tudo. Às vezes eu vejo isso na My Travel Cash, a gente fala, ai, Wagner, eu tenho que fazer tudo porque eles não fazem nada. Isso não é verdade. Às vezes tem pessoas que não sabem delegar. Lembra, gente, quando uma pessoa entra na My Travel Cash, ele não comprou um patrão. Então, quando entra um downline, ele não quer ficar recebendo ordens da gente. Ele quer que a gente ensine-o a fazer o business. Descubra quais são os seus pontos fracos, quais são as suas fraquezas. Mais uma vez falando, gente, de repente amanhã alguém edita e fala que eu estou ficando louco. A lição de casa tem que saber. Não adianta falar assim, eu não entendo nada em matriz, então não quero saber. Não, a lição de casa tem que saber. Bom, o que não dá é para ser um especialista em tudo, mas descubra quais são as suas fraquezas. O que é que você realmente não é bom? E se isso que você realmente não é bom, existe a possibilidade de delegar, delegue. Lembre-se que delegar não é delargar, é delegar. E delegar existe, assim, uma técnica para isso. Valorize a pessoa. O que a gente vê nas apresentações da My Travel? Por exemplo, uma pessoa fazendo tudo, isso é errado, tá bom? Não faça isso. Imagine que você é o líder da sala, esse é o nome, o melhor nome que eu encontrei nesse momento. Você é o líder da sala, e você sabe que precisa de uma pessoa para desligar a luz na hora que vai passar o vídeo. Você precisa de uma pessoa para dar o play no vídeo. Você precisa de pessoas para isso, ok? Chega para uma pessoa que você sabe que está comprometida com esse negócio e fala, meu irmão, vai ter uma parte da apresentação que é de extrema importância. É a parte que os convidados vão ficar ligados. Na verdade, é a parte que a gente vende o nosso produto. É a parte que o vídeo entra na hora certa. E esse trabalho pode até parecer simples, mas exige uma concentração especial que eu vejo em você. Então eu preciso de um favor seu. A hora que for entrar o vídeo, se apaga a luz. E a hora que voltar, se acende a luz, mas naquele momento certo, para as pessoas perceberem que é tudo sincronizado. E o cara vai falar, claro, fala, obrigado, eu sabia que eu podia contar contigo. Você vai detonar. Elogio o cara. E não esqueça de uma coisa, quando você estiver lá no palco, parabenize essa pessoa. Parabenize as pessoas que ficaram na porta, pessoas que ficaram no som, pessoas que alugaram a sala, que arrumaram a sala antes, que pensaram na água, tudo isso, tá bom, gente? Mas vamos delegar. Não há a menor possibilidade de uma pessoa fazer tudo bem feito ao mesmo tempo. Não há a menor possibilidade de uma pessoa fazer duas coisas bem feitas, ok? Então lembra, você tem as suas forças, vamos valorizar isso. Você tem as suas fraquezas, aprenda o beabá, aprenda o feijão com arroz, a lição de casa tem que fazer. Porém, aquilo que você sabe que pode comprometer o seu negócio, delegue.
Bom, mais uma vez falando do palco. Eu falo do palco porque é isso que eu estudei, que eu estudo, então fica mais fácil, talvez seja a minha zona de conforto, tá bom, gente? Mas tem pessoas que não são boas no palco e elas querem ir para o palco. E isso, gente, é perigoso, porque o nosso negócio é negócio de pessoas. Imagina que eu vou lá na frente e faço uma palestra horrível, sonífera, e tá cheio de convidado ali. Tem pessoas que levaram os convidados dele precisando que o convidado entre para ele ciclar, para ganhar uma grana, para pagar seja lá o que for. Não faz sentido. Se eu não fizer isso bem feito, é melhor que eu não faça. Então, hoje, pense no seguinte, tem coisa que você não é bom? É possível que você delegue? Então delegue, ok? São duas perguntas que a gente tem que fazer. Assim, a primeira, tem que ser eu? Segunda, tem que ser agora? Tá bom? Sempre faça essa pergunta. Eu recebo muitos e-mails, gente, mas muitos e-mails. Então, alguns são inerentes ao meu trabalho. A gente vai lá e responde bonitinho. Os que não são, eu passo para quem é de direito, tá bom? Olha, isso não é comigo, manda um e-mail para tal pessoa e resolva. Simples assim. Lembre-se, tem que ser eu, tem que ser agora. Então, nós descobrimos as nossas forças e as nossas fraquezas. Isso, gente, depende da gente. Numa análise SWOT, nós chamamos isso de ambiente interno, tá bom? Isso é o que diz respeito à sua My Travel and Cash. Agora, eu vou falar do ambiente externo. É aquilo, gente, que não depende da gente. Tá bom? Às vezes é uma questão política, às vezes tem greve, seja lá o que for, o dólar disparou, o real acabou, seja lá o que for, tá bom? Coisas que não dependem da gente. Vamos falar agora do ambiente externo. Primeira coisa, quais são as nossas oportunidades? O que é que tem aí no macroambiente? Vamos pensar nesse momento no seu país, tá bom? Então, o pessoal da Espanha pensa na Espanha, Portugal, Brasil, Brasil. Simples assim. O que tem no seu país que é uma oportunidade para que a sua empresa cresça? Gente, eu sei que a maior parte das pessoas que estão nessa sala que são no Brasil. Eu não preciso falar muito nisso, tá bom? As pessoas que estão fora do Brasil, saiba, no seu país tem muitas pessoas querendo vir para o Brasil. E mesmo aqueles que não querem vir para o Brasil também querem fazer turismo. Não adianta. Turismo é desejo. Pensa na oportunidade. Às vezes tem gente que fala assim, mas Wagner, eu quero desenvolver o meu trabalho, mas a minha região está em crise. Gente, pensa, isso é uma ameaça ou oportunidade? Quando as pessoas estão sem grana, na minha opinião, tá bom, gente? Na minha opinião, é uma oportunidade. Isso me lembra aquela história, é muito manjada, mas rapidinho, né? Do cara da empresa que queria montar uma fábrica de sandália na África e mandou um executivo. O executivo desceu do avião e foi olhando ali, ninguém usava sandália, gente. Todo mundo andava descalço. Ele voltou e falou, nem adianta. Vamos voltar, aqui os caras não usam sandália. Investir nesse país é bobagem. Foi embora. 3 anos depois, a mesma empresa mandou outro executivo. Ele desceu do avião, viu um monte de gente descalço e falou, yes! Vamos montar imediatamente nossa fábrica aqui, porque eles ainda não usam sandália. Eu já te lembro, o macroambiente existe, mas cabe a você identificar quais são as oportunidades do mercado hoje. Vou dar um exemplo. Turismo, eu não vou nem falar muito, tá bom, gente? Porque é impressionante. Fala de turismo, o cara fala, eu quero onde eu assino. Simples assim. Mas é importante que a gente pense também no business, no negócio mesmo, ok? Nós, como eu falei, gente, faz 16 anos que eu trabalho com palestras nessa área, a maior parte dela com marketing. Hoje não, porque eu sou funcionário da MyTravel, então não posso, mas até 2 anos eu dava palestras em empresas multinacionais e empresas pequenas, tá bom, gente? Não é só multinacional, tipo empresa pequena contratava, a gente ia. E a gente vai nas empresas, e sabe o que a gente percebe? Que a maioria, para não falar todos, a maioria dos funcionários estão infelizes. E a gente fica batendo um papo, a gente fala assim, eles querem fazer outra coisa. Os caras estão loucos para pedir demissão. Já estão loucos para mandar o chefe para o espaço. Eles precisam disso, sabe? Os caras sonham, as pessoas até têm um sonho. Muitos ficam na zona de conforto, arquivam os sonhos e vivem igual o Zeca Pagodinho ensinou, tá bom? Deixa a vida me levar. Mas tem pessoas que ainda têm um sonho. Você fica conversando com as pessoas, eles falam, eu quero comprar uma Kombi para fazer frete para o correio, eu quero montar uma pastelaria, eu quero montar uma lojinha de conveniência, seja lá o que for, as pessoas estão procurando alguma coisa. Então, gente, mais uma vez falando, o nosso produto, estamos num país maravilhoso que gera oportunidade. E o business também, pessoas estão querendo aumentar a renda, ok? Então, oportunidade tem de montão. Agora, aquela pergunta. Quais são as ameaças? Lembra, gente, do ambiente externo, ok? Mais uma vez falando, macroambiente. Então, vamos pensar assim, concorrência é uma ameaça? Eu vou falar, sim, sempre é. Porém, nós temos que transformar ameaça
em oportunidade. Como que nós fazemos isso, gente? Imagine que vem uma pessoa e fala assim, eu queria entrar aqui, mas um amigo meu me chamou para aquela outra empresa e falou que a sua não paga tão bem. O que a gente fala? Fala, olha, foi muito bom você ter falado sobre isso. Que bom que você está me dando a oportunidade de eu te explicar um pouquinho melhor sobre a nossa empresa. Explique para ele, sem falar mal dos outros, deixa os outros, tá bom, gente? Transforme ameaça em oportunidade. Se a gente fala assim, problema financeiro é uma ameaça? Sim e não. Temos que transformar a ameaça em oportunidade. Eu quero dar 2 exemplos aqui para vocês de grandes empresas que souberam transformar a ameaça em oportunidade, tá bom, gente? Uma eu vivi assim, aconteceu comigo, e a outra eu li, tá bom? Então, eu vou falar primeiro da que eu li. É a respeito da TAM. Gente, a gente não gosta de falar de idade, mulher não gosta de falar de idade. Eu tenho 43 anos. E eu lembro que, assim, há alguns anos, né, tem gente, o que aconteceu, que eu vou falar agora, tem gente que não era nem nascido. Porém, há alguns anos, a TAM era maravilhosa, gente, quando o comandante Rolim era vivo. A TAM era show de bola. Aqui no aeroporto de Congonhas tinha uma salinha VIP. Se você comprasse a passagem da TAM, você podia ficar tomando suco, comendo pãozinho ali. Os outros das companhias ficavam olhando. A gente, eu vou voar da TAM. Gente, até era muito legal. Era chique falar que ia voar na TAM. Era um pouquinho mais caro, tá bom, gente? Mas era muito chique. E a gente ficava na sala VIP, e a hora que a gente ia entrar no avião, tinha um tapetão vermelho. Mas era de verdade. Não aquele carpete zoado que o cara estende na hora, não. Era um tapete vermelho. E olha, eu vou falar uma coisa, eu sei que tem muitos que vão falar verdade, mas é verdade. As comissárias eram bonitas, gente. Bons tempos aquele. Hoje a gente entra no avião, pessoal, parece que a gente está indo para a faixa de Gaza, armado com aquele canhão, misericórdia, mas deixa isso para lá, tá bom? E a gente ficava ali na TAM, era muito legal, lembra? Mais uma vez falando, era chique viajar pela TAM. E o que eu vou falar eu li, não aconteceu comigo, tá? Uma mulher escreveu até um artigo disso, foi muito legal. Ela fez uma viagem para a França e foi com uma parceria com a TAM. Só que na volta, pessoa tudo rica, tá bom, gente? Na volta, eles fizeram um super overbook, venderam muito mais passagem do que cabe no avião. Isso é normal, até hoje isso existe, tá bom? As empresas sempre vendem mais passagem do que cabe no avião. Por isso que a gente tem que chegar com antecedência. Mas nesse caso específico, venderam muito mais passagem do que caberia. E esse grupo, dessa mulher que escreveu o artigo, não conseguiu voltar para o Brasil. E era tudo empresário, que tinha compromisso sério no dia seguinte. Negócio de trabalho, aqueles altos executivos que tem reuniões que não podem perder. Imagina o estresse dessa mulher que organizou esse grupo, gente. Imagine o pessoal xingando de tudo quanto é jeito, sabe? Foi horrível. Ela ficou doida. Ela falou, poxa, a gente já está pagando mais caro, a gente já está fazendo tudo isso, e de repente uma empresa dessa, que é a empresa mais séria do Brasil, aponta isso, mas não teve jeito. Não voltaram. E aí, no dia seguinte, voltaram para o Brasil, todo mundo doido, falando de ação, de processar isso, aquilo, e ela escreveu uma carta para o presidente, o comandante Rolim. Naquela época, gente, quando estava escrito assim, fale com o presidente, era verdade, viu? Hoje na TAM está escrito assim, fale com o presidente. Primeiro, a gente não fala, a gente escreve. Eu nem sei por que chama fale com o presidente. A gente escreve. Segundo, não é o presidente que responde, são meninas treinadas ali. Mas deixa isso para lá. Naquela época falava. Tá bom? Uma vez por semana ele ainda ficava no telefone. Mas, de qualquer forma, acho que ela mandou um fax, tá bom? Acho que foi alguma coisa assim. Ele leu o fax, gente. Entrou em contato com ela, com essa moça que organizou o grupo, e pediu o telefone de todas as pessoas que foram prejudicadas. Ela deu, e olha o que ele fez. Falou que queria almoçar com esse pessoal. Só que muitos não eram de São Paulo. Tinha gente de vários estados do Brasil. Ele deu a passagem com o acompanhante e ainda pagou a hospedagem das pessoas. Esses caras vieram para São Paulo já todo assim, o que esse cara vai querer com a gente, acha que eu não vou processar, não sei o quê, mas vieram. Bom, essas pessoas que foram prejudicadas pela TAM vieram para São Paulo. E quando chegaram em São Paulo, no almoço com o próprio comandante Rolim, ele fez um brinde e falou assim, eu queria pedir desculpas para vocês. Olha isso, gente. Olha como o presidente de uma companhia começou, eu queria pedir desculpas porque nós erramos e vocês não merecem isso. E aí deu passagem, fez alguma coisa. Todo mundo ficou feliz, a ponto de essa mulher que escreveu o artigo, escreveu elogiando. Isso é muito legal. Isso é coisa, gente, do saudoso comandante Rolim, até o presidente da TAM devia aprender um pouquinho com ele, mas assim, é coisa de gênio, é coisa de gente que sabe como transformar a ameaça em oportunidade. Então é muito legal hoje você pensar, quais são as ameaças aqui no meu grupo? O que está acontecendo? Tem gente que, por exemplo, não está ganhando dinheiro no meu grupo, isso é uma ameaça.
Porque se as pessoas não ganharem dinheiro com a gente, corre o sério risco delas pararem de fazer o business. Vamos transformar essa ameaça em oportunidade. Senta com as pessoas e fala, meu irmão, por que você não está ganhando dinheiro? Vamos ver o que está acontecendo? Você tem uma lista de nomes? Você já convidou essas pessoas? Você identificou uma necessidade para convidar? Gente, aproveite esse momento. Nós estamos inseridos no segmento das pessoas. Transforme uma ameaça em oportunidade para que você esteja ao lado das pessoas e ajude as pessoas. Você vai estar colocando em prática a essência da palavra liderança. Vou contar outro case para vocês de empresa que sabe transformar a ameaça em oportunidade. O nome da empresa é Sadia. Isso aconteceu comigo. Eu contei algumas vezes, mas acho que nunca falei isso online, tá bom? Eu morava sozinho há alguns anos e eu comprei um negócio que chamava Marinado. Nem sei se tem ainda, Marinado da Sadia, que você coloca no micro-ondas e faz rapidinho, tá bom? E estava escrito assim na embalagem, peito com ervas finas, peito de frango com ervas finas. Eu comprei, beleza. Coloquei lá no forno, a hora que eu abri, lembra que estava escrito na embalagem, peito de frango com ervas finas. A hora que eu abri, era sobrecoxa. Falei, caramba, que mancada, não sei o quê. Aí mandei e-mail ali, sei lá, reclamei, tudo bem, gente, pediram lote, quando eu comprei, piriri, parou um monte de coisa, fiquei muito bravo, tá bom? No dia seguinte, logo de manhã, na porta do meu prédio, tinha um carro da Sadia, com uma bolsa térmica da Sadia, 6 marinados da Sadia e uma carta com um pedido de desculpas. Olha isso. Era para eu ficar bravo com a Sadia. Só que hoje, lembra, eu não sou funcionário da Sadia, não ganho nada da Sadia. Mas hoje eu faço questão de falar bem da Sadia para todo mundo, a ponto de estar compartilhando isso com vocês aqui que são líderes. Foi uma empresa, não sei se agem assim ainda, tá bom? Mas foi uma empresa que soube transformar uma ameaça em oportunidade. Se você, que é um líder do segmento de marketing de rede, souber fazer isso, sabe, gente, pode passar 10, 15, 20 anos, seus downlines vão falar bem de você. Você vai, aos poucos, consolidando a sua liderança. Então, saiba, é importante que tenha ameaça. É nessa hora que os líderes aparecem. Gente, ser líder, quando está tudo lindo, divino e maravilhoso, qualquer pessoa consegue. Mas ser líder, a hora que o bicho pega, a hora que tem pessoas mentindo, denegrindo a nossa imagem, fazendo proposta indecorosa, aí os bons é que sobreviverão. Ok, gente? Então, nessa hora, separação de homens e meninos. Identifique quais são as ameaças nesse ambiente externo. Mas olha mesmo, não negligencie. O maior perigo é a gente fingir que não está acontecendo nada, gente. Isso é bobagem. Sabe, temos que reconhecer, sim, olha, está acontecendo isso, mas vamos virar o jogo. Simples assim. O que nós precisamos fazer, então, sabendo que existe ameaça? O que é que nós precisamos fazer como líderes para detonar? Primeira coisa, gente, visão. Você tem que ter uma visão do todo. Você, olha, o Lennon, ele tinha uma frase que eu gostava muito que dizia o seguinte: pense globalmente, mas atue localmente. É importante isso. Pense em tudo que está acontecendo. No meio do ano passado, os números da MyTravel caíram no sul, por causa de uma concorrência. Mas no norte, no nordeste, estavam detonando. Então o pessoal do norte e nordeste nem soube o que aconteceu ali. Mas o pessoal do sul achava que era o fim do mundo. Jesus amado, e agora? Não sei o quê. E a MyTravel passou para aquele tsunami. E agora, no norte, especificamente no nordeste, os números caíram. E tem muita gente no nordeste que pensa, Jesus, e agora? Não sei o quê, mas o pessoal no sul está bem. Então, gente, olha, a gente tem que entender. Vamos ter uma visão geral. Sabe qual é a visão de águia mesmo? No meu livro eu falo um pouquinho sobre a águia, não no Sucesso em Segredo, mas no livro Conselhos eu falo um pouquinho também sobre a águia, que a águia ela voa muito alto, mas quando ela caça, a presa é pequena, mas ela tem uma visão do todo. Ela fica olhando a presa ali, seja que ela vai pegar um coelho, um rato, seja lá o que for, não importa, ela olha o todo. Ela sabe para onde aquele coelho pode fugir, ela sabe o momento de dar o bote, ela sabe se não pegar ali, qual que é o melhor momento, não vou dar o bote ali perto, sei lá, de uma toca. Ela voa bem alto para que ela possa ter uma visão do todo, para que ela possa entrar em ação. Então, é importante que a gente tenha visão de águia mesmo, gente. Olha o todo, voa alto. Isso é uma coisa assim, que a gente tem que colocar em prática, como diz o nosso líder Portela, voe alto mesmo. A águia é engraçado que ela, quando dá o segundo voo, não sei se alguém já teve a oportunidade de ver assim, sem ser em cativeiro, é claro, mas você vê ela voando assim, gente, ela não fica voando em círculos, igual o urubu. O urubu que voa em círculo, mas o que o urubu come? Só o que sobra, só coisa podre, só carniça, não. Ela voa para lá, voa para cá, mas ela sempre, quando ela dá o rasante, quando ela volta, o segundo é maior do que o primeiro.
Eu lembro que uma vez eu li que a águia, quando ela vê uma tempestade, ela não faz igual a avestruz lá, que sei lá, que põe a cabeça debaixo da terra e fala, ai, uma tempestade. Que nada. Ela simplesmente voa acima da tempestade. Porque a águia sabe de uma coisa. Uma hora, a tempestade vai passar. E sabe, gente, ela existe, a tempestade existe, mas ela vai passar. Não existe crise que dure para sempre. Não existe. E quando a gente percebe isso, que existe uma tempestade, mas que uma hora vai passar, nesse momento a gente cria anticorpos. Então, tenha essa visão de águia. Veja o seguinte, meu grupo está com X pessoas, e de repente dessas X pessoas eu posso contar com 30, 40, 50, não importa, quantos por cento. Mas com essas pessoas eu vou levar um número X em 3, 4 meses. Eu vou trabalhar com essas pessoas, eu vou fazer tudo o que for necessário para que essas pessoas tenham sucesso e a gente detone. Tenha uma visão do todo, gente. Mais uma vez, às vezes o número cai em um grupo aqui, no outro grupo ali, mas quando a gente olhar no todo, saiba, se você conseguir olhar o todo, você consegue estabelecer uma estratégia, desenvolver uma estratégia muito inteligente para o seu grupo. Então, vamos ter a visão, tá bom? Não fique assim, simplesmente olhando para aquilo que está acontecendo. Quando a gente fala de visão, é importante que você saiba o seguinte, gente. Eu não estou falando somente daquela visão, daquilo que os olhos conseguem ver. Acho que todo mundo entende isso, né? Óbvio, né? É você olhar o ambiente, entender o ambiente e criar a sua estratégia. Visão de futuro mesmo. Só que para que isso aconteça da melhor maneira possível, tem que saber do que é que você está se alimentando. Gente, imagina que eu chego em casa hoje, por exemplo, fazer curso, sei lá, a gente tem que trabalhar no teu jeito. Chego em casa, eu vou ligar a televisão nesses programas de morreu gente. Imagina se eu fico alimentando o meu cérebro de coisas negativas. Sabe, olha, estão matando não sei o quê, estão fazendo isso, estuprando. Né? Isso é perigoso. Imagina que a gente fica ouvindo pessoas que ficam falando, a outra empresa está crescendo pra caramba. Imagina que a gente ouça as pessoas que falam, a sua empresa vai quebrar, o dono da sua empresa vai ser preso. Imagina que a gente fica ouvindo isso. Significa que nós estamos colocando uma matéria-prima ruim no nosso cérebro. Você está alimentando o seu cérebro de porcaria e é difícil ter uma visão do todo quando a matéria-prima é porcaria. Em inglês tem um termo muito legal que é GIGO, G-I-G-O. Ele quer dizer o seguinte, garbage in, garbage out. Traduzindo, se lixo entra, lixo sai. Então, quando vierem falar para você, sabe, bobagem, vai quebrar, vai ser preso, vai não sei o quê, vai dar golpe. Gente, não dê ouvido a isso, tá bom? Não dê, porque é uma matéria-prima ruim. E se você se alimentar disso, você não vai conseguir ter uma visão boa. Então, saiba, gente, alimente-se de coisas boas. Lembra que nós falamos no slide anterior? Olha o ambiente interno, que é o seu, são as suas forças e as suas fraquezas, e olha o ambiente externo, que são as ameaças e oportunidades. Junte as duas coisas, você vai detonar. Eu tenho certeza que nós poderíamos parar agora, que você já ia ficar doido, falar, caramba, é verdade, como está meu grupo, o que está acontecendo nessa cidade, nesse país, vai ter Copa do Mundo aqui, não vai ter Copa do Mundo aqui, quantas pessoas querem viajar, na minha empresa eles fazem grupo, fazem isso, começa a pensar no ambiente externo, você vai ver quantas oportunidades existem para que você detone, ok? Então tenha uma visão do todo. Outra coisa, é importante que você tenha a sua missão. Qual que é a sua missão? E agora eu não estou falando mais com os líderes ou com os profissionais de marketing de rede que estão na sala. Esqueça isso. Agora estou falando assim, lembra você como mãe, esposa, filha, pai, marido, filho. Pense você, qual é a sua missão de vida mesmo? A gente tem que pensar um pouquinho nisso, falar, mas o que que... Imagina o seguinte, pessoal, se dinheiro não fosse problema, vamos pensar assim, tá bom? Se dinheiro não fosse, você tem todo o dinheiro do mundo, você ganhou na Mega Sena da virada 3 anos acumulados, sei que não acumula, mas seja lá o que for. Você tem $1 quinqualhão na sua conta, o que você vai fazer de verdade? Sua missão é ver assim, se de repente você fosse cobrado depois que morresse, fala assim, ó, você foi naquele mundo para e não fez... Qual é? O que é esse para? Qual que é a sua missão mesmo? Sua missão é, às vezes, levar a palavra de Deus, a sua missão é ajudar pessoas, a sua missão é ser um médico que está aí à disposição de muitas pessoas, ser um líder, é ser um orador, é ajudar pessoas a ganharem dinheiro, é ouvir as pessoas. Qual é a sua missão de verdade? Quando a gente fala de missão, é legal a gente pensar o seguinte, gente. Vou dar um exemplo assim, eu não gosto muito de falar de mim, tá bom? Mas nesse momento é o que eu preciso fazer. Quando eu acordo, de manhãzinha, quando eu acordo, e se estou em casa, eu não sou palestrante. Quando eu acordo, eu não sou pai. Quando eu acordo, eu não sou filho. Quando eu acordo logo de manhã, eu só sou marido.
sou ao lado da minha esposa, tá bom? E aí depois vou lá, tomo banho, vou levar as crianças para a escola, aí eu sou pai, tá bom? Vou visitar meus pais, aí eu sou filho, quando eu estou trabalhando, aí eu sou um palestrante. Nós temos que entender que você, assim, você que está aqui nos ouvindo agora, você tem que se subdividir. Mas se tivesse alguma coisa que juntasse você como pai, você como filho, você como profissional, tivesse uma coisa que você pudesse fazer ao mesmo tempo, o que seria? Se você como pai pode fazer uma coisa, você como profissional pode fazer a mesma coisa, o que seria? Qual é a sua missão? É ajudar o maior número de pessoas a realizar os seus sonhos? A sua missão é levar uma escola para algum bairro, é cavar um poço, sei lá o que for. Mas pensa, é importante que você tenha a sua missão de vida. Ok, gente? Muitas pessoas, quando vão falar de missão, ficam presas ao dinheiro. Tem gente que fala assim, Wagner, eu acho que eu seria um bom missionário, mas não dá, ai, tadinho. Nem pense nisso, tá bom, gente? Isso é muito perigoso quando a pessoa fala uma coisa e imediatamente ela mesma se bloqueia, se boicota. Não entra nessa. Pensa, se for o caso hoje, escreva em 4 linhas a sua missão. Bom, eu posso falar assim, a minha missão, eu quero me tornar o melhor profissional de marketing de rede, ajudar o maior número de pessoas a realizar os seus sonhos, não abrir mão em momento algum da ética, da conduta, seja lá o que for, tá bom? Mas escreva a sua missão hoje, pode ter certeza que vai valer a pena. Outra coisa importante para transformar uma ameaça em oportunidade, você tem que ter uma estratégia. Nós não podemos fazer as coisas de qualquer maneira, não pode. Você não pode chegar e falar assim, olha, eu vou fazer uma apresentaçãozinha aqui, seja lá o que for, vamos ver o que vai acontecer. Se Deus quiser, eles entram. Não pode. Pense na sua estratégia. Olhe os números do seu grupo. Veja como é que você pode fazer para aumentar, o que é que você vai fazer, quem são as pessoas que você vai contar. Você vai fazer apresentações em casa? Não vai. Vai alugar uma sala? Vai ajudar um grupo? Vai abrir outra cidade? Mas escreva. Se tem gente na sala que já adquiriu a apostila dos 8 passos, sabe que eu falo muito sobre isso. Você tem que ter a sua estratégia, colocar em prática a sua estratégia e, antes de começar a segunda semana, você tem que avaliar o que foi bom e o que não foi da sua estratégia. Ok? Então vamos lá, pensa direitinho, lembra que você é um líder, e mais uma vez falando, não importa quantas estrelas você é, não importa. Bom, começa a pensar aonde você quer chegar. Todo presidente da My Travel and Cash já foi uma estrela um dia. Então hoje você tem que pensar assim, é mesmo, então você também vai se tornar um presidente. Mas é importante, é uma condição sine qua non que você tenha uma estratégia. Ok? Outra coisa aqui, e é o último, na verdade o penúltimo que eu vou falar. Você tem que colocar em prática a palavra liderança. Tem que exercer a liderança. Falei há alguns minutos e vou falar de novo. Uma pessoa quando entra na My Travel Cash, ela não compra um patrão. Bom, mas as pessoas estão clamando por um líder. Precisam entregar a vida deles nas suas mãos. As pessoas têm que olhar para você e falar assim, meu irmão, me ajuda. Eu preciso pagar minhas contas, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso trocar de carro, eu preciso fazer isso e eu conto contigo. Se a pessoa chegar e falar isso para você, glória a Deus, significa que você já provou que você sabe fazer. Mas tem que ser líder, líder de verdade. Um mês passado eu falei sobre líder de fato ou líder de foto. Nós não podemos ser líderes de foto. Aquela pessoa que aparece na foto bonitinha, mas a hora que o bicho pega, sai correndo, viaja, se esconde e não atende o celular. Não pode fazer isso. Você tem que estar presente ali. Na hora da pegada mesmo, é para você que as pessoas vão olhar. Se o bicho realmente estiver complicado, eles vão recorrer a você. Mas só vão fazer isso se você tiver uma estratégia, se você tiver a sua missão, se realmente você tiver uma visão de todo o todo. Então, lembra, aqui são passos, tá bom, gente? Eu não estou falando dos 8 passos, mas são passos que você tem que seguir. E você tem que colocar em prática a liderança. O legal de liderança é que liderança não se impõe. Eu não posso chegar e falar assim, a partir de agora eu sou o líder. Gente, às vezes a empresa até dá um cargo, mas ele não fica ali por muito tempo. E as pessoas não confiam. Talvez, se for um cara que foi colocado num cargo e está tentando impor a liderança, o grupo morre. E isso é muito perigoso em qualquer empresa. Eu já vi cases, assim, gente, em livros, muitos livros falam sobre isso, que tinha um bom vendedor numa loja de sapatos. O dono da loja pegou esse bom vendedor e o transformou em gerente. Sabe o que aconteceu? Ele perdeu um bom vendedor e não tem um bom gerente. Isso é muito perigoso. Então comece a pensar em você como um líder. O que líder faz? Primeiro, gente, líder está sempre estudando.
Então aqui, gente, é um recado muito legal que eu quero dar para as pessoas que estão na sala. Gente, nunca deixe de investir em você, tá bom? Não entre nessa. Einstein tinha uma frase muito legal que ele falava assim: você acha que a educação é caro? Experimenta a ignorância. Experimenta ficar sem estudar, gente. Então, você tem que investir em você. Leia, mas leia mesmo, gente. Olha, a regra é muito simples. Se você ler 15 minutinhos por dia, e todo mundo tem 15 minutos, tá bom? 15 minutinhos por dia, você consegue ler um livro por semana. Eu estou falando de um livro de 100, 120 páginas. Um livro por semana. Só um livro por semana dá 50 livros por ano. Imagina, quando você vai saber. Então, estude, faça curso da internet, o Sebrae tem curso de graça, tem um monte de coisa que você pode fazer, tá bom? Isso é claro, sem falar de faculdade, pós-graduação, tudo que você puder estudar é válido. Na Bíblia está escrito um negócio, tem um versículo muito legal na Bíblia que diz o seguinte: o meu povo sofre porque falta conhecimento. Gente, olha, esse versículo é maravilhoso. As pessoas não sofrem porque falta grana, não sofrem porque não tem o voucher, não sofrem porque a concorrência está com uma sala maior do que a sua. Não. As pessoas sofrem porque não estudam, porque não buscam por conhecimento. Então não vamos sofrer, gente. Sabe, líder de verdade é aquele que está sempre um passo à frente. Líder de verdade sabe o que está acontecendo na sua organização, na sua cidade, no seu estado, no seu país, nesse mundo. Então, invista em você. Às vezes, a gente vai em alguma reunião assim, pessoal, é desesperador. Você consegue conversar com pessoas, porque as pessoas não sabem nada. Como que uma pessoa, como que um downline vai se entregar nas mãos de uma pessoa que não sabe nada? Eu lembro quando eu trabalhava no Banco Francês e Brasileiro, gente, eu tinha um orgulho do diretor que eu tinha. Era impressionante. Eu falava para todo mundo, o cara é bom. Sabe, o cara era bom mesmo. Qualquer curso que tinha ele estava fazendo, estava antenado, estava plugado. Só que era um cara assim, ele era muito caro para o mercado. Os bancos corriam atrás dele. Tinha headhunter que ligava para ele porque queria contratá-lo. Então, se você investir em você, a grana volta. Eu tenho certeza do que eu estou falando. Todo o dinheiro que você investe em você, volta. Bom, então comece a ler. Uma sugestão que eu dou, por exemplo, de livros, não sei se na sua cidade tem muitos, mas para quem mora aqui em São Paulo vai ser mais fácil. Nas capitais é mais fácil. Compre livro no sebo. Tem muito livro legal. Tem livro que a gente vai na livraria, custa lá R$ 69,90. Você vai no sebo, está por 15. Olha só, você compra 4 livros, ainda tem troco. Então, compre livro no sebo. Vai lá, compra, mas invista em você. Estou falando de livros, de curso, precisa disso. Tá bom, gente? Não vou entrar muito no assunto liderança, porque eu sei que na sala nós temos líderes. Vou entrar aqui na última coisa. Tudo isso que eu falei não é nada, gente, nada, se nós não tivermos valores. Pense nos seus valores. Mas pense de verdade. Eu gosto dessa frase aí de Charlie Chaplin. Isso é até propício para o momento que nós estamos vivendo. Mas ele deixou bem claro, não se mede o valor de um homem pelas suas roupas, pelo carro, pelo extrato, por quanto foi depositado na conta dele essa semana. O verdadeiro valor de um homem é o seu caráter, suas ideias e, principalmente, a nobreza dos seus ideais. Eu gosto assim, não foi qualquer pessoa que disse isso, tá? Foi um cara que teve a coragem de, naquele momento lá que aquele animal do Hitler fazia tudo o que fez, ele foi lá e fez aquele filme do Grande Ditador. Um cara com coragem mesmo, tá bom? Charlie Chaplin realmente foi um gênio. Mas eu gosto disso quando fala de valores. Quais são os seus valores? Não adianta ser um líder se não tiver os valores. Por exemplo, gente, os traficantes ali do Morro, ou daqui de São Paulo, seja lá onde for, eles teoricamente são líderes. Porque tem pessoas que ali arriscam a vida por eles. Mas quais são os valores desses caras? E hoje em dia, quando a gente fala de valores, infelizmente, o que muitas pessoas pensam é em grana. Não é desse valor que eu estou falando. Estava conversando com um grande amigo meu esses dias, falou dos seus valores, ele falou, vieram me falar dos valores, estão ganhando aí 100 mil reais por mês, me ofereceram até uma BMW. Olha isso, gente. Isso é corrupção. Mas eu estou falando dos verdadeiros valores. Quais são os seus valores? No livro Sucesso Sem Segredo, para as pessoas que adquiriram, sabe disso. Tem uma escala de valores ali. E é importante que você coloque uma ordem na escala dos seus valores. O que vem em primeiro lugar para você? Tem algumas pessoas que podem falar, Wagner, em primeiro lugar para mim vem a parte espiritual, em segundo a parte familiar, depois a parte social, profissional, financeira, saúde, seja lá o que for, tá bom? Mas é importante que você pense a respeito dos seus
valores. Porque um cara, quando tem os valores verdadeiros, ele não se corrompe. Bia, imagina a seguinte cena. Eu coloquei pessoas na My Travel Cash. Eu chego lá e falo, meu irmão, vem para cá, essa empresa é maravilhosa, tem um produto show de bola e aqui você vai realizar todos os seus sonhos. Pode até ser que demore 6 meses, 1 ano, 2 anos, mas você vai realizar seus sonhos. Venha para cá. Então a pessoa entra lá na My Travel Cash porque acreditou em mim. Porque eu falei para aquele cara, meu irmão, venha para My Travel Cash. Agora imagina que amanhã eu saio da My Travel Cash. Por causa dos valores, mas não dos valores certos, por causa de uma proposta indecorosa que alguém me fez. Como que fica o meu relacionamento com essa pessoa que eu, às vezes, até tirei aquela pessoa do trabalho dela? Eu falei que ela ia realizar os sonhos. Como é que fica nesse caso? Gente, eu estou falando isso porque eu sei que muitos de vocês que estão na sala já receberam propostas indecorosas. Uma coisa que é importante a gente salientar é o seguinte: quando te fazem uma proposta dessa, saiba que, na maioria das vezes, é mentira. Eu estou sabendo de casos, assim, gente, de pessoas que fizeram propostas assim, ó, sai da My Travel, você vier, eu vou tirar, sei lá, 150 mil reais. Mas você tem que se posicionar, tem que fazer isso, fazer aquilo, beleza. O cara sai e não ganhou a grana. Entendeu? Se fosse minha filha, fala bem feito, né? Mas, de qualquer forma, assim, tem que pensar um pouquinho nisso. Por que é que as pessoas vão comprar outras tão caro, assim? Da onde vem essa grana? Não são esses valores financeiros que eu estou falando, tá bom? Só que quando as pessoas fazem essa proposta, eu não sei se vocês estão na sala já ouviram isso, vou até liberar o chat aqui, tá bom, gente? Muitas vezes quando a pessoa faz essa proposta quase que em tom de ameaça. Fala assim, ó, vem, eu te dou X mil reais aqui. Aí o cara fala, vou pensar, não, porque se você não vier, eu vou chamar teu grupo todo. Olha isso, gente. Isso é uma ameaça. Nessa hora, quando tem líder de verdade, fala, pode chamar, meu irmão. Vamos ver se eles vão comigo ou contigo. Vamos ver quem é que eles acreditam. Saiba que a vida é um jogo de longo prazo. Nós não estamos numa corrida de 100 metros, que tem que correr igual um doido, porque já vai acabar. Nós estamos numa maratona mesmo, pessoal. Talvez aqui você demore para ganhar dinheiro, tá bom? Não vou mentir. Talvez você demore 12, 18 ou 24 meses para começar a ganhar dinheiro. Mas é o seguinte, meu irmão, você vai ganhar dinheiro. E daqui 12, 18 ou 24 meses, você vai ter o maior orgulho de falar que você está na My Travel Cash. Você não vai precisar ficar olhando aí para um lado ou olhando para o outro e as pessoas falam assim, que empresa que você está agora? Mas aquela outra ali não era melhor aquela que você estava? Sabe, você não vai precisar disso. Você está na melhor empresa. Você está numa empresa que você pode associar a sua identidade a essa empresa. Então, gente, os valores, eles têm que ser em relação às pessoas, não ao dinheiro que a gente pode ganhar. Isso é perigoso. Isso é ruim. Quando uma pessoa chega e fala assim, eu estou convidando uma pessoa para que eu ganhe dinheiro. Gente, no marketing de rede, o convidado ele tem que ser o fim, não o meio. Você tem que convidar uma pessoa com foco naquela pessoa, para que aquela pessoa ganhe dinheiro. E o que as outras pessoas estão fazendo é convidando alguém para que ele mesmo ganhe dinheiro. Gente, isso é horrível. Então vamos lembrar o seguinte, você está na My Travel Cash. Você está numa empresa, gente, que teve um crescimento grande, os números diminuíram um pouquinho, graças a Deus voltaram a crescer, só que é o seguinte, veio para ficar. Você não vai ter problema de amanhã ou depois alguém falando assim, vai, qual que é o produto? Eu falo, olha, veja bem, o produto. E aí as pessoas gaguejam e vem daqui, enrola dali, você fala, não, beleza, mas qual que é o produto, criatura? E as pessoas não sabem falar. Quando te fizerem uma proposta, você vai fazer o seguinte, faz uma pergunta para quem te fizer a proposta. Fala assim, tudo bem, meu irmão, vamos lá. Eu vou te fazer uma pergunta. Se não entrar mais ninguém na empresa, eu tenho prejuízo? Essa é uma pergunta que você tem que fazer. Porque vamos pensar na My Travel. Você compra o seu pacote, tá bom? Lembra que o foco é o pacote. Se não entrar mais ninguém na empresa, se de repente fechou as portas, não tem mais site, não tem mais nada, você vai usar esse hotel. Bom, o produto está lá, é seu. Você vai curtir, vai ser show de bola. Você vai levar a sua esposa, vai levar seu marido, seja lá quem for. Você vai estar num hotel maravilhoso e tendo uma vida em abundância. Agora, e na outra empresa? Se não entra mais ninguém, com o que você fica? Além de ficar com cara de idiota. Então, lembra do seguinte, pessoal. Vão mentir a respeito da gente. Vão falar bobagem de vocês. Vão fazer proposta indecorosa. Só que isso é tudo o que eles têm. Porque eles não têm hotéis maravilhosos.
eles não têm a academia que vai ficar melhor ainda esse ano, ainda não dá para falar, tá bom, gente? Eles não têm um diretor como o Otto, eles não têm um diretor como o Pacheco, não tem pessoas como Wagner, Luciolo, e principalmente, hoje é o seguinte, pode até ser que amanhã aconteça algum problema, mas hoje eles não têm você. Hoje você está aqui com a gente. Então, saiba, 2013 será um ano maravilhoso, com todas as letras maiúsculas. Nós vamos trabalhar pra caramba. Não tem tempo ruim. O que precisar fazer, a gente vai fazer. Nós vamos detonar, gente. Tem novidade, tem coisas boas acontecendo e coisas maravilhosas acontecerão. Nós teremos uma convenção nacional fantástica na cidade de Natal. Ainda não temos a data, porém, amanhã eu estou indo para o Nordeste, tá bom? Com o nosso líder JP Leão. Amanhã estou indo para lá. Vamos fechar já o lugar, se der a data tudo certinho. E eu estou de volta, sei lá quando, semana que vem. E quando eu estiver de volta, eu já vou falar para vocês a data para começar a procurar hotel. Gente, Natal é show, você vai comer pra caramba. Se tem alguém que tem problema de engordar, já começa a fazer regime agora, tá bom? Já estou avisando, que a gente vai comer demais lá. Natal é muito legal. Já pega o seu pacote de 3 dias, vou ficar na conferência. Depois, vamos detonar. Vai ser a melhor convenção da My Travel and Cash, ok? A última coisa que eu quero falar, gente, olha, semana passada eu falei bastante, e algumas pessoas adquiriram. Se você que está na sala ainda não tem a sua apostila, você tem que ter. Nós estamos falando de líderes. Bom, lembra, nada é mais confuso do que pessoas que dão bons conselhos e péssimos exemplos. Você tem que ser um exemplo. Adquira a sua apostila. Veja tudo que tem lá, os 8 passos estão lá impressos. Você vai fazer uma lista, você vai identificar a necessidade dos seus prospects, dos seus convidados, você vai saber como convidar, vai fazer o form direitinho, vai anotar ali as principais objeções, vai fazer tudo direitinho, tá bom? E a hora que você colocar em prática isso, você vai ver que quando o seu downline vier com alguma dúvida, você vai saber, eu sei, eu já passei por isso, e você vai ali tirar a dúvida do cara. Você vai exercer a liderança. Então, gente, olha, adquira essa apostila. Você precisa, é bem facinho, não tem custo de envio. Você entra no site, compra ali com cartão, com boleto, com promessa. Se você tiver sem grana, pede dinheiro para o nosso diretor Otto, presidente Otto, que ele empresta, tá bom, gente? Que, inclusive, ele vai fazer hoje a apresentação. O Otto é fantástico, gente. Olha, fala assim, o Jean acertou. O site aqui é Wagner Dias, que está na tela aí, tá bom, gente? wagnerdias.com.br. O Jean acertou em cheio quando colocou o Otto e o Pacheco para dar essa assistência maravilhosa à empresa. E às vezes ele fala assim, são diretores assistentes, eu nem gosto dessa coisa de assistente, porque todos nós temos que dar assistência. Mas a assistência que o Otto e o Pacheco dão, gente, assim, é impressionante, tá bom? Não vou ficar falando muito para, às vezes, podem ficar enciumados, mas é o seguinte, os caras são show, viu, gente? Graças a Deus pela vida do Otto e pela vida do Pacheco. E hoje o Leão está sem voz, então ele não vai fazer a apresentação, mas nós teremos o privilégio de estar aqui com o nosso diretor-presidente Otto. Gente, mais uma vez, muito obrigado. Vamos na pegada, vamos detonar, vamos transformar ameaça em oportunidades. Saiba que o melhor técnico não é aquele que ganha com o melhor time. O melhor técnico é aquele que ganha com o time que tem. E esse é o time que a gente tem. E nós vamos detonar. Obrigado ao pessoal da Espanha, obrigado ao pessoal do Japão, dos Estados Unidos, de Portugal, da Bolívia, do México, Suíça, Inglaterra, e acho que é só o que eu estou vendo aqui. Gente, muito obrigado. Tenham uma excelente e produtiva noite. E que Deus abençoe a todos nós. Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.